teremos a palestra O cara fica mexendo no ciclo. do doutor Luciano a Ouvindo aí, tá bom. respeito da saúde, né, do sono. E ele já está aí na área. Esse é pontual. Agora o senhor não tem. Muito bem. Estamos aguardando um pouquinho, doutor. O pessoal está no trânsito. Tá joia, pastor. Bom dia, bom dia, bom dia, Bom paz. dia. Tudo bem? Mas nós estaremos transmitindo aqui também. Otávio está usando ainda seu talento aí na comunicação para transmitir pelo Face. Daqui Tá a joia. pouco a gente vai desligar Uhum. os microfones, eu queria dizer para os irmãos da sala, com exceção do doutor, né? Para evitar microfonia. Então, o próprio Otávio, que é o anfitrião, ele vai desligar. Se ocorrer, você perceber que seu microfone está ligado, aí gostaria que desligasse. Vou evitar também partilhar aí o tal ecrã que aparece, porque quando você partilha, a gente aparece tudo a seu respeito aqui na tela para a gente, tá? Então é melhor só entrar mesmo e participar da aula, tá bom, meus queridos? Muito bem, a sala já está repleta, queremos agradecer. Por certo, outros não estarão chegando, né, visitantes, sem falar daqueles que estarão nos acompanhando pelo Face. São 10 horas e 4 minutos, está dando aqui uma carência para a chegada daqueles que estão com dificuldade para dormir. E aí o sono já vem de manhã. Eu só gostaria de noticiar para todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, nós daremos início daqui a pouco uma importante, né, palestra a respeito da saúde, né, do sono, né, com o doutor, né, Luciano Neves, é um expoente do assunto aqui no estado, né, do Rio de Janeiro, mais precisamente em Itaperuna, mas, sobretudo, ele é um servo, né, de Deus, é assim que ele gosta, né, de ser apresentado. Muito bem, a gente já está observando que a sala está cheia, então nós vamos dar início à palestra, até porque os nossos aparelhos não, não suportam, né, tanto tempo, bateria, essas coisas todas. Também estamos dentro de casa, né, com criança, filhos, enfim. Meus queridos, eu queria agradecer já a participação, né, de todos aqui, né, pelo aplicativo, né, Teamlink, aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Eu, como leigo, né, só sei, né, de uma coisa: sono evidencia, né, saúde. Agora mesmo, um conterrâneo, ele foi contaminado, né, pelo Covid-19, e a família só apresentou o relatório hoje de manhã dizendo o seguinte: ele está bem, dormiu a noite toda.
É assim com adulto, é assim com a criança. E aí, como é que tá? Não, graças a Deus está se recuperando bem, está dormindo. E também, né, sinaliza, né, paz indizível, né, cheia de glória. Tanto que Davi, embora, né, fugitivo e exilado, em função, né, da perseguição, né, dos seus inimigos, ele sentenciou, conforme o conhecido Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar, né, seguro. Outra versão, NVI, paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então, só para mostrar que é bíblico, então tem tudo a ver com a nossa escola dominical. Nós vamos orar e, sem mais delongas, passar a palavra, né, para o doutor Luciano, uma pessoa querida, e é, graças a Deus, unanimidade. A gente divulgou no WhatsApp para irmãos da nossa igreja, de outras igrejas, todo mundo reage positivamente pela eficiência, o cuidado, o temor, né, do nosso estimado irmão, né, doutor Luciano. Nós vamos então orar, agradecendo a Deus, suplicando, né, a visitação do Senhor. Soberano Deus eterno, Pai, antes de mais nada, queremos render graças ao Senhor pelo que Tu és, Deus bom, de extraordinária misericórdia. Também pela noite que passamos sob os Teus cuidados, o dia mais acrescentado, Deus, à nossa vida, e honrada a oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, com vida e saúde, e para usufruir o privilégio de ouvir, ó Deus, a palestra ministrada, né, pelo Teu servo, o doutor Luciano. Queremos render graça pelo que o Senhor tem feito, ó Deus, na vida do doutor, do seu lar, e enquanto médico, o Senhor, ele tem obtido êxito, e, enfim, em tudo, Deus, que ele tem feito, o Senhor o tem abençoado, né, sobremaneira. Então fica, pois, com o teu servo, com todos nós, para que possamos apreender o que será ministrado agora. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a gente vai passar a palavra ao doutor, a gente vai desligar o microfone, só o doutor permanecerá com o microfone, tá, gente? Vamos evitar e partilhar o ecrã para poder não ter problema. Doutor, a palavra. Obrigado, doutor. Bom dia, pastor. A paz do Senhor para todos que estão nos assistindo, tá? Como o pastor falou, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz descansar em segurança, tá? E o sono, gente, o sono ele é muito, muito, muito importante mesmo, tá? Você tem que dormir bem para acordar bem melhor, para você fazer todas as coisas durante o dia, tá? O que nós vamos falar? Primeiro a gente vai falar sobre o sono, tá? Vai falar só sobre o sono. Depois a gente vai falar sobre algumas doenças, tá? Que acontecem no sono, tá? Só para a gente ter uma ideia, são mais de 81 doenças que acontecem durante o sono, tá? Mais de 81 doenças. Mas o que mais a pessoa vem no consultório, ou seja, o que mais leva a pessoa no consultório é a apneia do sono, tá? Para quem não sabe o que é a apneia do sono, pneia é respiração. Então, pneia é respiração. A apneia, a pessoa para de respirar, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. E uma tal de insônia. Insônia, todo mundo, né, que deve ter insônia, e fala assim: Luciano, insônia que eu quero que você fale alguma coisa sobre a insônia. A gente vai falar sobre a apneia e a insônia. Mas antes, a gente vai falar o seguinte: a gente vai falar o que é o sono, tá? O sono, gente,
ele vai se dividir em 4 estágios. Vamos prestar atenção que isso é importante. Você tem o sono 1 e o sono 2. O sono 1 e o sono 2 é um sono mais superficial. É um sono mais superficial. Depois a gente tem o sono 3 e o sono REM. O sono 3 é um sono mais profundo. Então vamos voltar? Sono 1, 2 e 3. 1 e o 2 é um sono superficial. O sono 3 é um sono mais profundo. Depois do sono 3, a gente tem um sono chamado de sono REM. Esse sono REM, ele é muito importante. Ele é muito importante. Então, todo mundo tem que fazer essas 4 fases do sono. Sono 1, quando você vai dormir. Do sono 1, aí do sono 1 vai para o sono 2. Do sono 2 vai para o sono 3. Do sono 3 volta para o 2. E do sono 2 pode ir para o REM. O REM volta para o 2 e aí que vai sendo o ciclo do sono, tá? Luciano, isso é muito, muito importante fazer essas 4 fases do sono. Gente, é importantíssimo, tá? Um exemplo. O sono 1 e o sono 2 é um sono mais superficial. O sono 1 e o sono 2, você dorme, mas a sua cabeça ainda continua o quê? Ainda continua funcionando, tá? Um exemplo, quem tem insônia pode fazer o sono 1 e o sono 2. Então a pessoa dorme, mas ela não sabe que ela dormiu. Mas por que ela não sabe que ela dormiu? Ela não sabe que ela dormiu porque foi um sono mais superficial. E a cabeça continua o quê? Continua funcionando, tá? O sono 3, gente, ele é muito, muito importante. Que horas que vem o sono 3? O horário do sono 3 é de, vamos dizer assim, se você dorme 10h30 da noite. Se você dorme 10h30 da noite, então vamos dizer que 11 horas, 11h30 até 3 horas da manhã, você apresenta o sono 3. Porque o sono 3, tá, vem no início da noite. E o sono REM, que eu falei que é muito importante, vem no final da noite, tá? Então o sono 3, ele é importante porque o sono 3 é o sono profundo. Esse sono profundo, gente, ele libera vários hormônios. Eu vou falar de um hormônio que é muito importante. Existe um hormônio chamado de GH. Luciano, que hormônio é esse que é liberado durante o sono? O GH é o hormônio do crescimento. Aí você vira e fala o seguinte, Luciano, para que eu quero liberar o hormônio do crescimento? Eu já cresci. Só, gente, que o hormônio do crescimento, ele é muito importante. Por quê? O hormônio do crescimento, ele dá o quê? Ele dá elasticidade à sua pele, tá? Ou seja, o hormônio do crescimento, ele não deixa você ter o quê? A tal da verruga, tá? Verruga não, até esqueci o nome, entendeu? Então, quer dizer, o hormônio do crescimento, ele é muito, 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 muito importante, tá? Então, o hormônio do crescimento, ele dá o quê? Elasticidade na sua pele, tá? E você tem que liberar esse hormônio. Faz mais outras coisas, esse hormônio do crescimento. E no sono 3, gente, quando você aprofunda o sono, o seu cérebro, ele vai ser limpo, tá? Um exemplo, a gente produz uma proteína no cérebro, uma proteína chamada de proteína beta-amiloide. Luciano, o que essa proteína faz? É essa proteína que quando ela acumula que pode causar o tal do Alzheimer, tá? Essa proteína que pode causar o tal do Alzheimer. Então, no sono 3, você tem que fazer o sono 3, porque no sono 3, tá, ocorre a limpeza do seu cérebro. E essa proteína também é limpa do seu cérebro. Então, toda vez que você faz o sono 3, você limpa o seu cérebro dessa proteína, chamada de proteína beta-amiloide, e se ela acumular, ela pode causar o Alzheimer.
Então, o sono 3 ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo por várias questões. Inclusive por quê? Porque ele faz sumir essa proteína beta-amiloide. E o outro sono chamado de sono REM. Aí você fala o seguinte, Luciano, eu não entendi por que é o sono REM, tá? O sono REM, gente, vem do inglês, tá? Só para você ter uma ideia, o que significa o REM? O REM significa movimento rápido dos olhos. Então, quando você fecha os seus olhos, tá? E a bolotinha do olho aqui, ó, a bolinha do olho, se ela fica para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, você está fazendo o sono REM, tá? Então, o sono REM, a criança, ela faz muito sono REM. Só para você ter uma ideia, 50% do sono da criança é sono REM. Para quem tem criança em casa, tá? Às vezes você vê o seu filho dormindo, aí o pai fala o seguinte: tá sonhando com papai, tá sonhando com papai, entendeu? Por quê? Porque a criança, ela faz assim com o olho, ó, vai para um lado para o outro, para um lado para o outro. Então ela tá fazendo o sono REM. Luciano, o sono REM, ele é muito importante? Gente, ele é importantíssimo, porque o sono REM, ele consolida a sua memória. O que é consolidar a sua memória? É mais ou menos o seguinte: você lê um monte de coisa durante o dia, um monte de coisa, você faz um monte de coisa durante o dia, você almoça, aí você tem que dormir bem. Se você dormir bem e se você fizer o sono REM, no outro dia eu te pergunto o seguinte: o que você almoçou ontem? Aí você fala: ah, Luciano, eu almocei arroz, feijão, macarrão, eu comi um alface. Então você lembra. Se você não fizer o sono REM, você faz o quê? Você esquece do que você comeu ontem, do que você comeu semana passada. Ou seja, o sono REM, gente, ele é muito importante porque ele consolida a sua memória. Então, quem tem baixa de sono REM, aí vai falar comigo o seguinte: ah, Luciano, eu tô tão esquecido, rapaz, tô tão esquecido, eu tô aqui no seu consultório porque doutor, não sei o que está acontecendo, né? Eu tenho 46 anos, 47 anos, entendeu? E eu estou tão esquecido. Opa, você pode o quê? Você pode não estar fazendo sono REM, ou o sono REM está o quê? Está reduzido, ou seja, você está fazendo pouco sono REM. Então, você não consolida a sua memória. Então, vamos lá. Você tem o sono 1, 2 e o 3, que é o sono profundo e o sono REM, tá? Agora vamos passar para outra parte. Olha só. Tem gente que tem que dormir, tá? Luciano, adulto. O adulto tem que dormir quanto tempo? O adulto tem que dormir de 7 a 9 horas no Brasil. Então, no Brasil, o adulto tem que dormir de 7 a 9 horas, tá? De 7 a 9 horas. Só que é o seguinte: a gente tem um paciente chamado de curto dormidor e longo dormidor. Ué, Luciano, o que é isso? Curto dormidor. O curto dormidor, ele dorme pouco. Então, tem paciente que dorme só 4 horas. Tem paciente que dorme 4 horas. Então, se ele dorme 4 horas, o que eu vou perguntar para o paciente quando ele chega no consultório? Aí ele chega no consultório e fala o seguinte: doutor, eu estou dormindo 4 a 5 horas, doutor. E a minha esposa está falando que eu estou dormindo um pouco demais. Aí eu vou perguntar assim para o paciente: você dorme 4 horas. Quando você acorda, você está animado? Ih, doutor, estou animado demais, doutor. Eu ponho meu tênis, eu vou dar uma corrida, eu vou dar uma andada, eu pego a minha bicicleta. E durante o dia? Ih, doutor, durante o dia eu trabalho tranquilamente. Tem sono durante o dia? Doutor, não tenho sono durante o dia. Opa, então não tem problema nenhum. Ele é, a gente fala, chamado curto dormidor. Então, todo curto dormidor, você tem que falar o seguinte: você acorda bem? Você sente sono durante o dia? Se não sente, ele não tem nada, tá, pessoal? Porque o ideal é de 7 a 9 horas, mas você tem o curto dormidor. E o longo dormidor? O longo dormidor, meu filho, precisa de 10, precisa de 12 horas de sono. Então, o longo dormidor, ele precisa de 12 horas de sono. Aí, quando ele dorme 12 horas, aí ele acorda.
Aí você fala o seguinte: acordou bem? Ih, rapaz, dormi 12 horas, acordei muito bem. Tem sono durante o dia? Não tem sono durante o dia. Faço tudo durante o dia. Então, ele é um longo dormidor, tá? Casais, para quem é casado aí, tem que prestar muita atenção, tá? Porque você tem que, quando você casa, tá? Você tem que ver se a sua esposa é longa ou curta dormidora. E a esposa tem que ver se o marido é longo ou curto dormidor, tá? Um exemplo. Tem pessoas que casam, tá? Um exemplo. O marido é curto dormidor e a esposa é longa dormidora. Aí já casa na primeira semana, o marido acorda e fala assim: olha só, estou muito animado. E ele é curto dormidor. Eu estou muito animado. Aí a esposa vira e fala assim: misericórdia, meu filho, eu estou com sono ainda, meu filho. Entendeu? E a esposa não sabe disso. Às vezes ela é longa dormidora, tá? Você ainda tem ainda nessa parte de dormir o vespertino e o matutino, tá? O que que é o matutino? O matutino, ele dorme cedo, ele dorme 8 horas da noite, 20 horas, ele já está dormindo e acorda 4 horas da manhã. Então ele é o matutino, tá? Ele dorme cedo e acorda cedo. E você tem o vespertino. O vespertino, ele dorme tarde. Ele dorme 1 hora, ele dorme 2 horas da manhã, ele dorme até 4 horas da manhã. E acorda o quê? Acorda meio-dia, acorda 1 hora. Então ele é o vespertino, tá? Mas, Luciano, isso faz mal ou não? O matutino, gente, não faz tanto mal. Mas o vespertino, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o vespertino, ele acorda muito tarde. Ele acorda muito tarde. Existe um hormônio, gente, que é muito importante para o nosso organismo. Existe um hormônio chamado de cortisol. O que que é o cortisol? O cortisol, ele faz várias coisas no nosso organismo. E o cortisol pela manhã, o cortisol ele aumenta. O cortisol ele aumenta para falar o que é no seu cérebro. Você está acordado, você tem que fazer várias coisas, você tem que tomar um café. Então o cortisol aumenta para quê? Para bloquear o sono. O cortisol, tá? Ele bloqueia o sono, tá? Então a pessoa que dorme durante a manhã, aí durante a tarde que o cortisol dela vai aumentar. E durante a noite o cortisol dela ainda está alto. Então isso atrapalha no sono dela. Luciano, esse cortisol, ele pode dar problema? Pode dar problema, tá, pessoal? Esse cortisol, gente, o cortisol, ele pode causar pressão alta, o cortisol, ele pode causar diabetes. Então, o cortisol, ele é muito importante, mas o ideal é o cortisol ser liberado pela manhã. É o cortisol ser liberado pela manhã, tá? Então, a gente falou das fases do sono, a gente falou que horas que a gente tem que dormir normalmente, tá? Criança dorme muito, tá, pessoal? Que aí, pessoal, e criança, Luciano? Criança, só para você ter uma ideia, dependendo do estágio da criança, mas a criança dorme até 18 horas, tá? A criança, ela dorme durante a noite e tem que dormir também durante a tarde, tá? Adolescente, para quem tem adolescente em casa aí, fala assim, ah, meu Deus do céu. Adolescente, gente, ele tem um negócio chamado de privação de sono. Luciano, o que é privação de sono? Adolescente, ele tem sono, mas ele não quer dormir. Ele não quer dormir. Aí ele pega quem? Ele pega o celular para ver o Zap, para ver redes sociais. Ele fica no computador jogando jogos, né? Que antigamente era videogame, agora nem é videogame mais, entendeu? Jogando jogos. Ele fica na televisão, então ele não quer dormir. Então a gente chama de privação de sono. Então ele dorme 3 horas da manhã. E que horas que ele tem que estudar? Agora nós estamos na quarentena, Mas se tudo já tivesse voltado ao normal, se o adolescente ele dorme 4 horas, ele estuda pela manhã. Então, 6 horas ele já tem que estar de pé, já tomando café para 7 horas entrar no colégio. Aí ele entra no colégio assim, ó. Aí quando dá 11 horas da manhã que ele começa a abrir o olho. Você está me entendendo? 11 horas que ele começa a abrir o olho para prestar atenção em alguma coisa.
Então, gente, não é que ele vai ficar acordado durante a manhã, mas ele não presta atenção. Mas sabe por quê? Porque ele foi privado do tal do sono REM. Por quê? Porque ele dormiu 3 horas da manhã, ele fez o sono 3, aí quando ele ia fazer o sono REM, você teve que acordar ele, porque ele estuda pela manhã. Então, gente, adolescente, eu vou explicar, porque o ideal, gente, era adolescente estudar à tarde. E criança estudar pela manhã, porque criança gosta de dormir o quê? Pela tarde e de manhã fica acordada. Adolescente, tá? Ele dorme pela manhã e à tarde ele fica acordado. Só que o horário do colégio do Brasil é diferente. Tanto que na Sociedade Brasileira do Sono já foi feita uma pesquisa, isso já mandaram até para o Congresso para mudar o horário, tá certo? Da criança estudar de manhã e o adolescente o quê? E o adolescente à tarde, porque isso é na adolescência, Quando vira mais adulto, o adolescente sente o seguinte: opa, eu preciso dormir, tá? Eu preciso dormir. E o idoso? O idoso, gente, ele dorme menos. O idoso, ele dorme menos e descansa mais. Dorme menos e descansa mais. Então, o idoso, ele dorme 10 horas da noite. Então, 4 horas da manhã, ele acorda. Ele acorda, aí quer varrer o quintal, aí quer fazer o café, quer fazer alguma coisa. Ele não tem insônia nem nada, é que ele dorme menos, mas ele descansa mais durante a tarde, tá? Então eu falei algumas coisas para vocês sobre o sono. Agora a gente vai falar sobre algumas doenças do sono, tá? Olha só, a gente tem várias doenças, tá? Uma doença se chama o quê? Se chama apneia do sono. Vamos ver. Existem mais de 80 doenças durante o sono. O que dá mais no consultório é apneia e insônia. Vou falar só dessas duas, porque é muita doença, tá? Só para a gente ter uma ideia. Existe o tal do sonambulismo, tá? Vou falar de outro só para a gente ter uma ideia. Sonambulismo, a pessoa está dormindo, ela levanta e ela anda dentro de casa, e o problema é que ela pode até sair, você tem que trancar a porta, e quando você tranca a porta, ela não pode ver aonde você esconde a chave, porque ela dormindo, ela vai aonde você esconde a chave, e acha a chave e abre a porta. Isso é perigoso demais, que é o sonambulismo. Tem gente que senta na cama, dormindo, tá? Senta na cama e começa a falar, ou tem gente que dormindo, ele não senta e começa a falar, aí fala um monte de coisa. O que é isso, Luciano? É chamado de sonilóquia. Quem fala dormindo é sonilóquia, tá? E aí, tanto o sonambulismo, como a sonilóquia, para quem fala dormindo, tá? Vai ter que ver muita parte do nariz. São pessoas que respiram mal pelo nariz, tá? A pessoa que respira mal pelo nariz, ela tem um negócio chamado de hipopneia. Pneia é respiração. Hipo é pouco. Hipopneia, a pessoa respira pouco. Mas por que ela respira pouco? Aqui no nariz, ó, a gente tem um negócio que é um osso chamado de septo nasal. A pessoa pode ter um desvio de septo nasal, ou ela pode ter uma carninha dentro do nariz, que o pessoal chama assim, tem uma tal de carne esponjosa no nariz, é alguma coisa que obstrui o seu nariz, tá? Um exemplo, para quem tem muita alergia, fica assim, ó, no nariz, aí fica assim, porque tem muita alergia. Então, se você tem muita alergia, com certeza você tem a tal da carne esponjosa, uma carninha dentro do nariz, tá? Eu vou falar o nome da carne esponjosa, que a gente chama de hipertrofia de corneto, tá? Eu nem vou explicar isso, porque é outra explicação, tá certo? Mas é a tal da carne esponjosa, tá? E aí você não respira bem. Por quê? Vamos fazer o seguinte, olha, aqui eu tenho esse vidro d'água aqui, tá? Então, você estando em pé, a água está dentro do seu corpo, porque você tem cheio de líquido dentro do seu corpo. Aí quando você deita, esse líquido vem para a sua cabeça.
Se esse líquido vem para a sua cabeça, você está dormindo, tá? Se esse líquido vem para a sua cabeça, você obstrui mais o nariz. Se você obstrui mais o nariz, aí não passa ar direito para o nariz. Se não passa ar direito pelo nariz, aí você dormindo, você faz o quê? Aí você começa a roncar, por quê? Porque não está passando ar direito pelo seu nariz, tá? Então você tem o sonambulismo, você tem a sonilóquia. Tem gente que mexe muito com o pé durante a noite, tá? Mexe muito com o pé mesmo, ou seja, a pessoa dorme e quando dorme o pé da pessoa fica mexendo, tá certo? Que é a gente chama de movimento periódico de membro, tá certo? Movimento periódico de membro. Então tem várias doenças. Vamos falar agora sobre a apneia, tá? A apneia, eu vou falar também sobre o tal da hipopneia, que pode causar um monte de coisa, tá? O que é a apneia? Apneia é respiração. A apneia, a pessoa não respira. Mas, Luciano, como que a pessoa não respira? A pessoa não respira por quê? Olha só, a garganta da pessoa, ela obstrui. Então, o ar, ele tem que passar pela garganta. Quem tem apneia, a garganta, ela obstrui. Se a garganta, ela obstrui, não passa ar. E se não passa ar, o ar é muito importante para o nosso cérebro, para todo o nosso corpo, gente. O ar, ele carrega o que para dentro do nosso corpo? Oxigênio. Então, se a pessoa não respira, o oxigênio da pessoa diminui, e diminui bem. Aí a pessoa que tem apneia, o que ela faz? Ela para de respirar. Ela para de respirar, gente. Você olhando a pessoa que tem apneia, ela para de respirar, ó. Aí a pessoa dá um ronco assim, é mais ou menos o seguinte, ó. Então ela para de respirar e dá esse ronco. Esse ronco, gente, é chamado de ronco ressuscitativo. Olha só, ronco ressuscitativo. Quer dizer o quê? A pessoa estava morrendo e ela ronca para respirar. Por isso que é chamado de ronco ressuscitativo, tá? Aí a pessoa ronca para botar o quê? Oxigênio. Aí, gente, quem tem apneia, o ar não passa, a cabeça fica sem oxigênio. Se a cabeça fica sem oxigênio, a adrenalina, ela aumenta na nossa cabeça. A adrenalina, ela aumenta na nossa cabeça e vai falar para a pessoa o seguinte: acorda para respirar, acorda, mas a pessoa às vezes não acorda. A pessoa, ela desperta. O que é despertar? Ela continua dormindo, e ela só o quê? Ela só dá aquele ronco, tá? Aí quem tem apneia, a adrenalina aumenta, ela desperta. Então, o sono da pessoa que tem apneia, ela faz pouco sono 3 e pouco sono REM. Mas, Luciano, por que ela faz pouco sono 3 e pouco sono REM? Meu filho, se ela fizesse muito sono 3 e muito sono REM, ela poderia morrer. Por quê? Porque se ela faz o sono profundo, é mais difícil dela poder roncar. Então ela faz mais o sono o quê? O sono superficial. Então quem tem apneia, ou quem tem o outro que eu expliquei, que é hipopneia do nariz, tá bom? Faz o quê? Faz mais sono superficial. Se faz mais sono superficial, tá certo? Tem hora que a pessoa acha que está dormindo, entendeu? Quem olha fala assim, você acha que está dormindo, mas a pessoa não está dormindo. Por quê? Ela só faz sono superficial e a cabeça dela não descansa. É o seu marido que dorme na sala. Aí ele começa a roncar. Aí você vira para o seu marido e fala o seguinte: meu amor, vai para a cama. Vai para a cama que até roncando você tá. Aí o seu marido vira para você e fala o seguinte: não estou dormindo, não. Opa, não estou dormindo de jeito nenhum. Na televisão está passando isso. Aí você vira para o seu marido e fala o seguinte: meu filho, você dorme, você ronca,
Mesmo você dormindo e roncando, você sabe o que está passando na televisão? Meu Deus! O ideal é você ir para a cama mesmo. Mas ele fala que não está dormindo. Por quê? Porque quem tem apneia ou hipopneia pode achar que tem insônia, gente. Tá? Isso pode ser o quê? A pessoa acha que tem insônia e o problema dela não é insônia. O problema dela é que ela tem apneia ou ela respira mal pelo nariz. E ela não aprofunda o sono. Ela não aprofunda o sono. Aí a parte médica começa a dar remédio, tá? E tem um remédio que até o quê? Que até piora muito a apneia ou a tal da hipopneia. Mas tem remédio que piora? Ué, gente, tem remédio que piora mesmo. Mas que remédio que piora? Tem uns remédios, gente, chamados de benzodiazepínico. O que é o benzodiazepínico? Eu vou falar de nome farmacológico, não quero falar de nome comercial. Aí você tem o tal do alprazolam, você tem o tal do clonazepam, você tem o tal do diazepam. Isso tudo é o quê? É benzodiazepínico. Então, quem tem apneia, quem tem hipopneia, quem respira mal pelo nariz, se toma esse remédio pode piorar. Só para a gente ter uma ideia. Pode piorar, tá? Então, o ideal, gente, é fazer um bom diagnóstico para saber que a pessoa tem apneia, para saber que a pessoa tem hipopneia, para quê? Para tratar corretamente, tá? A pessoa que tem apneia ou hipopneia diminui o oxigênio. Se diminui o oxigênio, aumenta a adrenalina. Se aumenta a adrenalina, a pessoa não aprofunda o sono. Então, quando acorda de manhã, como é que a pessoa acorda? A pessoa acorda o seguinte: nosso pai, eu queria estar dormindo mais. Meu Deus. Ai, gente, dormi. Gente, eu dormi 9 horas e estou com muito sono, gente. Gente, eu durmo pouco, eu estou com sono. Se eu durmo muito, eu estou com sono. Ai, gente. Aí vai vestir a roupa do dia, coisa e tal. Vai trabalhar e fala assim, gente, eu estou com muito sono. Eu estou com muito sono. Por quê? Porque diminuiu o oxigênio. Então a pessoa não aprofundou o sono. Então ela tem sonolência diurna. Durante o dia ela fica com sono, tá? A apneia ou a hipopneia pode ser causa de pressão alta, porque aumenta muito a adrenalina. Para quem já fez aquele exame chamado de mapa, o que é o mapa? É um exame que o aparelho de pressão fica 24 horas, tá? Fica 24 horas. E tem gente que o aparelho de pressão ficando 24 horas, quando a gente vai ver o exame, durante a noite, que a pressão da pessoa subiu. Ué, gente, a pessoa estava dormindo? Por que durante a noite que a pressão da pessoa subiu? Porque ela pode ter apneia ou hipopneia, porque aumenta muito a adrenalina, tá? Então pode ser causa de pressão alta. A pessoa não dorme, gente. Se a pessoa não dorme, quer dizer, ela dorme, mas ela não dormiu porque não aprofundou o sono. Isso aumenta o estresse, isso aumenta a ansiedade, isso pode dar depressão, tá? Isso, gente, pode dar dor de cabeça e dor no corpo. Olha só, pessoal, a pessoa quando acorda e tem dor de cabeça ou dor no corpo, eu posso falar o seguinte para você, tá? Você tem problema de sono. Por quê? Porque você já acorda com dor de cabeça. Uma coisa é dor de cabeça pela manhã e uma coisa é dor de cabeça pela tarde. Porque pela tarde é a tensão muscular. Pela tarde você fez um monte de coisa, então 4, 5 horas você começa o quê? Você começa a ter dor de cabeça. Agora, pela manhã é porque você dormiu mal. E você pode ter o quê? Apneia ou hipopneia, tá? Então essa apneia, gente, tem tratamento. Graças a Deus que tem tratamento. Eu vou falar do tratamento para depois pular para a insônia, tá? A apneia, gente, primeiro, você vai ter que fazer um exame para ver se você tem ou não apneia. Esse exame se chama tal de polissonografia. Luciano, o que é a polissonografia? É o exame que faz para ver se tem apneia ou hipopneia. Ou seja, todo mundo que ronca, o ideal é até fazer esse exame. Esse exame é o exame do sono. Você passa uma noite, tá? Sendo o quê? Sendo mapeado o seu sono. Aí essa polissonografia, ela vai ver a quantidade que você dormiu, mas eu não quero saber a quantidade, eu quero saber o quê? A qualidade do seu sono. Então, essa polissonografia, ela mostra a quantidade e a qualidade.
Então, ela mostra se você fez apneia, hipopneia, ela mostra as fases do sono, ela mostra se o oxigênio diminuiu ou não. Então, ela mostra tudo. O ideal é fazer a polissonografia. Depois que você faz a polissonografia, a gente tem como ver se você tem apneia ou hipopneia. Se tiver hipopneia, pode ser alguma obstrução nasal. Se tiver alguma obstrução nasal, aí a gente manda você para o otorrino para ele ver se tem que operar, se não tem que operar. Agora, Luciano, eu só tenho apneia. A apneia, gente, dá mais em homem do que em mulher, tá? A apneia dá mais em homem do que em mulher. A insônia dá mais em mulher do que em homem, tá? Então, homem tem mais apneia, tá? Então, a apneia, a garganta obstruiu. Então, descobriu que o seu marido tem apneia. Então, se ele tem apneia, ele vai usar o quê? Ele pode tratar a apneia de duas formas. Aí, no exame, a apneia pode ser leve, moderada ou grave. O exame diz isso. Se a apneia for leve, ele vai usar um aparelho que o dentista faz, chamado de aparelho intraoral, apneia leve. Ele põe o aparelho na boca quando dorme, sempre antes de dormir, põe o aparelho vai fazer o seguinte, ó, a mandíbula, que é esse osso aqui de baixo, a mandíbula vem mais para frente. Se a mandíbula vem mais para frente, aí ele respira tranquilamente. É o aparelho intraoral. Agora, se a apneia dele for moderada ou grave, aí tem que usar um aparelho chamado de CPAP. Luciano, o que é um CPAP? No hospital também tem CPAP. Esse CPAP que eu estou falando é o CPAP do sono. É um aparelho pequenininho, que você liga na luz, Esse aparelho, ele pega o ar, ele filtra o ar, ele tem umidificador dentro dele, ele umidifica o ar e manda o ar para o seu nariz. Aí você usa uma máscara nasal. Máscara nasal, o ar está entrando. Ou seja, quem tem apneia obstrui. Quando o ar entra, desobstrui a garganta. Desobstrui a garganta e a pessoa respira tranquilamente. E a pessoa vai acordar com mais ânimo, diminui o estresse, diminui a depressão, pode diminuir até a pressão. Então, quer dizer, tem tratamento, gente, tá? E tem tratamento. Nós vamos falar agora da insônia, porque não tem como eu falar muita coisa da apneia, tá? Insônia dá mais em mulher, tá? Só para voltar. Mulher, gente, quando a mulher tá roncando, minha esposa fala, mulher não ronca, mulher ressona. Então, você, marido, nunca fala que a sua mulher ronca, coisa e tal. Você fala o seguinte, minha esposa, meu amor, você está ressonando, né? Aí fala ressonando, ela fala assim, ai, amor, e te atrapalha? Ah, meu amor, atrapalha um pouquinho, meu amor, mas você está ressonando, entendeu? Você não pode falar assim, você ronca, eu vou... Não pode falar isso com a sua mulher, não. A Bíblia já diz, a sua mulher, ela tem que ser tratada como um copo de cristal, tá? A sua mulher tem que ser como um copo de cristal. E você, homem, você é sacerdote do seu lar, tá bom? Sacerdote do seu lar, tá? Só pra gente ter uma ideia, gente, tá? Tem gente que tem apneia, homem que tem apneia, nunca brincou com a criança. Eu já recebi paciente no meu consultório, tá? Que foi a esposa, a mãe, o pai, foi todo mundo no meu consultório. Aí o pessoal chegou no meu consultório e falou o seguinte, doutor, depois que ele usou, que você tem que usar uma noite o CPAP para ver qual é a titulação do CPAP. Depois que ele usou uma noite o CPAP fazendo o exame, ele chegou em casa, doutor. Foi a primeira vez que ele brincou com os filhos dele, foi a primeira vez que ele tratou todo mundo muito bem. Doutor, eu quero comprar esse negócio para o meu filho usar, por quê? Porque isso mudou a vida do meu filho, tá? Então, gente, você mudando a vida de um homem, você muda a família toda. Porque o homem que tem apneia, ele é estressado. Aí briga com a esposa, briga com o filho, aí briga no serviço, aí ele tem um estresse, coisa e tal, ele é ansioso. Às vezes, gente, ele não precisa tomar remédio para ansiedade. Por quê? Porque ele tem a tal da apneia, tá? Vamos passar para a insônia, tá bom, gente? Insônia é o seguinte, você tem 3 tipos de insônia, tá? Você tem a insônia inicial, você tem a insônia de manutenção e a insônia terminal. Vamos explicar.
insônia inicial. Insônia inicial é o seguinte: você vai para a cama, você deita na cama, deita no seu travesseiro e começa a pensar: misericórdia, eu tinha que pagar isso? Gente, eu não fiz isso hoje. Ah, meu Deus, semana que vem eu tenho que pagar. Gente, eu tenho que comprar não sei o quê. Meu pai, amanhã no mercado eu tenho que comprar isso. Aí você não dorme de jeito nenhum. Isso é chamado de insônia inicial, tá? Insônia de manutenção, você dorme e no meio da noite você acorda, 3 horas da manhã. Você acorda e começa a pensar: gente, ai meu Deus, eu estou pensando nisso, o que que eu vou fazer, meu Deus, nessa quarentena, coisa e tal. Isso é insônia de manutenção. Você fica 1 hora, 2 horas acordado, depois você dorme. E você tem a insônia terminal. A insônia terminal é quando você acorda 4 horas da manhã e não dorme mais. Você acorda 4 horas e não dorme mais. Vamos começar pela última, insônia terminal. Insônia terminal, gente, quando você acorda 4 horas da manhã e não dorme mais, qual é a minha preocupação? Talvez você não tenha a tal da depressão, mas insônia terminal você pode estar entrando num quadro de depressão. Você pode estar entrando num quadro de depressão. Pode ser o primeiro sinal, essa tal de insônia terminal. Só para você ter uma ideia, gente. A gente trata o paciente, tá, com antidepressivo e o paciente melhora a insônia terminal, porque ele está ventrando. Ele está ventrando, tá? Insônia de manutenção inicial. Insônia de manutenção inicial pode ser muito por causa da ansiedade. A ansiedade que causa muito insônia de manutenção inicial, tá? Mas, Luciano, o que que eu vou fazer? Olha só, pessoal, muita gente fala o seguinte: ah, Luciano, não estou dormindo, eu quero remédio. Eu quero remédio para dormir, remédio para dormir. Presta atenção, pessoal. Remédio causa o tal de efeito colateral. E o efeito colateral do remédio, eu tenho muito medo de efeito colateral, tá? Um exemplo, eu dou aula aqui na Unig desde 99, de 1999, quando abriu a Unig aqui. Eu dou aula em campus desde 1997, e eu dou aula de fisiologia, que é o funcionamento normal do corpo todinho, e eu dou aula de farmacologia, só de medicamento. Medicamento tem muito efeito colateral, tá? Então, quando você fala que não está dormindo, o que que você pensa logo? Aí você quer tomar o quê? Você quer tomar o tal da tarja preta. Quem é o tarja preta? Quem tem tarja preta aí, tá? Tarja preta é o tal do benzodiazepínico. Alprazolam, clonazepam, diazepam, é tudo tarja preta. Só para ter ideia, gente. Essa tarja preta a gente pode até usar durante 1 mês, 2 meses. Então, durante 1 mês, 2 meses, a gente pode até usar, mas depois tem que parar de usar. Por quê? Porque isso vicia. Isso vicia, eu já falei que isso prejudica a apneia e hipopneia, tá? O benzodiazepínico reduz a nossa memória, isso está se você for ler a bula, tá? Você vai ler a bula e fala o seguinte: reduz realmente a nossa memória. Se você for ler a bula do benzodiazepínico, ele diminui o sono 3. Opa! O sono 3, Luciano, não é aquele que vai limpar o cérebro? É sim, meu filho. E se ele limpa o cérebro, não limpa daquela proteína? A tal da proteína beta-amiloide? É sim. Então, se você tem diminuição do sono 3, você vai o quê? Acumular mais proteína beta-amiloide. Só que quem toma, gente, eu vou falar assim de coração para vocês, tá? Quem toma essa tarja preta, cuidado, você não pode parar da noite pro dia. Você não pode parar de jeito nenhum, tá? Ah, Luciano, eu quero parar. Se você for parar, gente, para bem lentamente. Porque se você reduzir, assim, Luciano, não vou tomar mais. Se você não toma mais, gente, isso pode dar um monte de efeito, porque é efeito de abstinência. Você é efeito mesmo de abstinência, você pode até morrer, só para você ter uma ideia. Então, o ideal é reduzindo lentamente, até parar de tomar isso. Ah, mas Luciano, e como é que vai ficar meu sono? Meu filho, tem vários remédios, sem ser tarja preta, que você pode prescrever para insônia, sem ser tarja preta. Mas o ideal, gente,
é quem tem insônia fazer um negócio chamado de higiene do sono. Luciano, o que é higiene do sono? Higiene do sono é o seguinte, tá? Higiene do sono. Primeiro, depois de 6 horas da noite, 18 horas. Depois de 18 horas, você não pode beber muito cafeína. Café, chamate, tem chamate que tem cafeína, a Coca-Cola, Pepsi, ou seja, se você for no Google, botar assim, o que tem cafeína? Você fica apavorado, gente. Tem um monte de coisa que tem cafeína, tá? Tem um monte de coisa. Então, depois de 6 horas, você não toma mais. Por quê, Lúcio? Porque a cafeína te deixa o quê? Te deixa acordado. Aí tem gente que toma café e dorme, mas não tem insônia, não tem insônia, tá? Agora, para quem tem insônia, o ideal é, a partir de 6 horas, 18 horas, não tomar mais café, tá? Segundo lugar, lanche, ou seja, à noite, gente. À noite não é para comer, não é para comer, porque tem gente, entendeu? Que tem feijoada no almoço e durante a noite vai esquentar a feijoada para comer. Vai dormir bem, gente. A pessoa que come a feijoada na janta vai dormir bem? Não dorme bem de jeito nenhum, gente. A pessoa que come a feijoada à noite, entendeu? Nossa, vai dormir muito mal. Então, gente, o ideal é você não comer muito durante a noite. Não comer muito. É comer coisa pouca, entendeu? É só o quê? É só para você se alimentar, só para você não dormir com fome. Não dormir com fome. Aí é o tal da gula, gente. É o tal da gula. O pessoal come e quer dormir. Não dorme, não. Aí você acorda de manhã e acorda assim, nosso pai. Às vezes, né? Porque tem gente que bebe, tá? E gente que bebe tem a tal da ressaca. E tem gente que come muito à noite, aí tem a ressaca durante a manhã. Ai, gente, eu comi tanto ontem à noite, participei de um churrasco, Luciano. Mas comi muita picanha, Luciano, 11 horas da noite, 1 hora da manhã eu estava comendo picanha. Vai dormir como, gente? Isso atrapalha o sono. O ideal é você não dormir com fome, tá? Quarto, gente, presta atenção. Para quem for casado, o quarto serve para quê? Para dormir e relacionamento sexual. Para quem é casado. Para quem não é casado ainda, é só para dormir, tá? Mas tem gente que é o seguinte, tem gente que resolve as contas tudo no quarto, tem gente que paga as contas no quarto, tem gente que vê televisão no quarto, tem gente que faz tudo no quarto, tudo ela faz no quarto, deitado na cama. Aí quando a pessoa vai dormir, o cérebro é muito inteligente. Aí o cérebro vira e fala o seguinte, você faz tudo no quarto, você vai dormir, você não vai dormir de jeito nenhum. Você vai continuar acordado, porque tudo é aqui no seu quarto. Luciano, o cérebro nosso é muito inteligente, gente. Foi Deus que fez tudo, tá? Foi Deus que me fez. Então, o nosso cérebro, ele é inteligente. E você não vai dormir por quê? Porque você faz tudo em cima da cama. O ideal, gente, é você entrar no quarto, se é uma suíte, tomar um banho, vestir roupa, sair. Você só entrar na hora de dormir. Tá? Para quem tem insônia, o quarto para quem tem insônia tem que ficar todo escuro. Mas, Luciano, meu marido gosta de ver televisão. Gente, até a luzinha da televisão acesa atrapalha quem tem insônia. Então, tem gente que apaga, bota um negocinho até naquela luzinha, tá? Atrapalha. O quarto todo escuro, você produz mais no seu cérebro um negócio chamado de melatonina. A melatonina, ela é produzida por uma glândula chamada de glândula pineal. Essa glândula pineal tem dentro do seu cérebro. Você produz isso, tá? Todo mundo produz isso. Então, o quarto todo escuro, com ambiente mais fresco, você produz muita melatonina. E a melatonina, ela ajuda no seu sono. Aí, mas Luciano, e essa melatonina que a gente toma? Essa melatonina que a gente toma dá sono também? Gente, olha só. Idoso, tá? Idoso, tá certo? Pode ter uma diminuição de melatonina. Então, o paciente mais idoso, a gente pode até passar melatonina, por quê? Porque tem uma diminuição de melatonina. Não tem aquele adolescente que eu falei para vocês,
que tem privação de sono, tá? Ou seja, dorme muito tarde, aí no adolescente, a gente até pode passar melatonina para quê? Para puxar o sono do adolescente para mais cedo, tá? No adulto, gente, o adulto ele produz a melatonina. Faz mal, Luciano, tomar melatonina? Não faz mal, mas você produz a melatonina, tá? Você produz a melatonina, tá bom, pessoal? Então, gente, o tal do cortisol que eu disse para vocês é contra o sono. Ele é contra o sono. Então, o que eu vou falar para vocês, gente? Nessa época de quarentena, você pegar uma televisão e assistir uma televisão durante a noite é a pior coisa. Porque na televisão vai falar o seguinte: é morte não sei de quem, é morte não sei o quê, quantas pessoas morreram. Então você fica o quê? Você fica estressada. E o cortisol é o hormônio do estresse. Então o cortisol é conhecido como hormônio do estresse. Então você fica muito estressada à noite, você aumenta o cortisol. E se você aumenta o cortisol, você não vai o quê? Você não vai dormir, tá? Então, gente, essa higiene do sono, tá? Não tem como eu falar tudo da higiene do sono, tá bom, pessoal? Mas depois você procura no Google, coisa e tal, ó, higiene do sono, tá? Higiene do sono, tá bom? Que aí vai falar tudo que você tem que fazer se você tiver insônia. Então, gente, se você tem insônia, não é só o remédio que você tem que tomar. Você tem que fazer a higiene do sono. E eu vou falar para vocês, o ideal é fazer a higiene, para quem tem muita ansiedade, procura um psicólogo, porque a ansiedade, gente, o remédio na ansiedade ou na depressão trata 30 a 40%. 30 a 40%. Luciano, e o restante do tratamento? É através de um psicólogo, gente. Ah, Luciano, eu estou muito ansioso, Primeiro, procura um psicólogo. Se o psicólogo falar o seguinte: você tem que ir ao médico para você fazer tratamento, para quê? Para ficar mais tranquilo, para eu assim, aprofundar mais na sua vida. Aí você procura um médico, entendeu? Porque às vezes só uma higiene do sono, só a parte da psicologia, tá certo? Já vai resolver, tá bom, pessoal? Aí não precisa o quê? Não precisa da medicação. Porque se você for no consultório do médico, o médico vai fazer o quê? Ele vai passar uma medicação, tá bom, pessoal, tá? Gente, olha, eu vou passar a palavra para o pastor, que é muita coisa, tá? Pastor, muito obrigado por você ter me convidado para falar sobre o sono, porque o sono, gente, ele é muito importante mesmo, tá? E o ideal nessa quarentena, volta lá atrás, você tem que padronizar o seu sono, porque na quarentena todo mundo acha que é final de semana. Então todo mundo dorme tarde, acorda tarde, dorme tarde, acorda tarde, e isso vai ser um problema, tá? Principalmente adolescente, entendeu? Por quê? Porque quando terminar a quarentena, terminou a quarentena, eu estou dormindo tranquilo, tá? Mas muito obrigado, pastor, do senhor ter me convidado para falar, porque o sono é muito importante mesmo, tá? Eu vou deixar a palavra com o pastor, aí eu não sei se ele vai abrir para pergunta, entendeu? Tá? Mas eu expliquei bastante coisa, tá bom, gente? Ó, que Deus abençoe, tá? Pode falar, pastor. A gente é que agradece, né? A gente que agradece, né, doutor, né, Luciano, pelo fato de ser um servo, né, de Deus. A gente tem um privilégio, porque fosse outro cenário, seria muito difícil, né, pela sua disputada agenda. Então, realmente temos que render graças a Deus, e ele tem uma preocupação muito grande, né, com o povo de Deus, por isso se dispõe hoje, o dia podia estar descansando, para trazer essa palestra que só teríamos oportunidade de acompanhar num simpósio ou na universidade, né? Queria agradecer aqueles que estão nos acompanhando, né, pelo Face. Eu não consigo visualizar todos, né, mas vejo aqui a Renata Martins, a Edna, né, o nosso querido Joab, está aqui Serginho, lá na região dos Lagos, Luciana Novaes, trabalhamos juntos lá na Bahia, na Igreja Cristiana de Palmeiras, está em Minas, Adriano no aeroporto, Ailton também, meu hóspede lá em Seabra, está em São Paulo, Dona Rosa, está lá na Quinta Igreja. Então são irmãos e irmãs queridos.
e tantos outros, tá? Que eu não consigo visualizar todos, e aqui também a nossa sala está, graças a Deus, disputada. Alguns colocam só o aparelho, né? Então não dá para saber, só vejo aqui novidade aqui, que apresenta o Nívia, né, Lucas, enfim, que já vem acompanhando aí com a gente. Nós vamos facultar algumas perguntas, né, por aquele irmão que desejar. É claro que a gente vai facultar, então, se porventura alguém almeja, deseja fazer uma pergunta ao doutor, pode liga seu fone aí, tá? E pergunta. Pastor Dorival, Sim. Renato, eu posso fazer uma pergunta, doutor Luciano? Existe um tratamento chamado sonoterapia? Não estou, será que eles não estão me ouvindo? Tá, vou responder. Sonoterapia. Bom dia, Renata Paz, Renata e Rita, né? Estou vendo aqui. Não existe a tal da sonoterapia, tá, pessoal? Não existe isso, tá? Eu sempre chega lá no consultório e fala assim, Luciano, existe a tal da sonoterapia que eu preciso ir para uma fazenda, preciso ir para algum lugar para dormir muito, mas muito mesmo, entendeu? Não existe a tal da sonoterapia. O que existe, que o pessoal fala, tem exames que é a polissonografia, tá? Essa polissonografia, que é o exame do sono, que é aqui no hospital, tá bom? A gente faz essa tal da polissonografia no Hospital São José do Avaí, tá certo? A gente faz a polissonografia, tanto que a polissonografia que faz no hospital, eu que dou o laudo, eu leio o laudo todinho, não sou só eu que peço esse exame, tá? Otorrino pode pedir esse exame, cardiologista pode pedir esse exame, endocrinologista pode pedir esse exame, que é o exame do sono, tá? Por quê, Renato? Você tem que fazer esse exame do sono para ver o que tem no seu sono. Ou seja, para ver a quantidade e a qualidade do seu sono. Por quê? Porque se você for, por exemplo, Luciano, eu vou para sonoterapia. Você pode até para uma fazenda aí ou para uma roça para dormir bem. Mas mesmo numa roça, você não vai dormir bem. Você pode dormir sem barulho, tá? Sem barulho. Mas, Luciano, realmente, eu tô dormindo, tem 3 dias que eu tô na fazenda aqui de um conhecido, entendeu? Tô dormindo sem barulho nenhum, o galo cantando, coisa e tal, mas, querendo ou não, Luciano, eu tô o quê? Eu tô acordando cansado. Então, quando o pessoal fala da sonoterapia, eu falo assim, gente, não é sonoterapia, é a polissonografia. É o exame do sono, é o exame do sono, que vocês vão ter que saber, vão ter que fazer para quê? Para ver se tem algum distúrbio de sono, tá? Inclusive, gente, quem tem insônia também vai fazer essa polissonografia. Mas, Luciano, eu não durmo nem em casa, tá? Mas você pode dormir na polissonografia, que a primeira coisa, você dormiu na polissonografia, mas Luciano, em casa eu não durmo, mas como é que eu dormi na polissonografia? A gente vê que você não aprofundou o sono. Aí você acha que não dormiu na polissonografia, por quê? Porque você não fez muito sono profundo, você fez mais sono superficial. É o que acontece na sua casa, entendeu? Porque o sono superficial te dá uma insônia chamada de insônia paradoxal. Você não percebe que você está dormindo. Então, Renato, essa sonoterapia ela não existe. O que existe é a polissonografia, tá bom? Obrigado. Tá, joia. Doutor Luciano, aqui é a Juliana. Pode falar, Juliana. Eu queria fazer 2 perguntas. Esse exame de polissonografia, quem toma medicamento pode tomar nesse exame ou tem que não tomar para poder ver a qualidade do sono? Outra coisa, eu sou esposa do pastor Dorival, nós temos um filho autista. Toma melatonina todos os dias. A qualidade do sono do autista é ruim mesmo? Então, Juliana, a segunda pergunta eu não escutei direito. Segunda pergunta. Você pode repetir, Juliana, a segunda pergunta?
segunda pergunta é que é um autista. Nós temos um filho autista que toma melatonina todos os dias. Peraí. Posso? Tá ouvindo melhor? Agora eu estou ouvindo, aham. Pode falar. Alô? Tá Pode falar, melhor? pode falar. Você está falando sobre... Então. Tá, deixa eu só responder, para ver se eu estou... Deixa eu só responder. Tá. A primeira, doutor, ouviu? Eu escutei a primeira. Aham. Eu não estou ouvindo nada. A segunda que eu não escutei direito... Você está ouvindo? Tá, deixa eu responder a primeira, aí depois você faz a segunda. Tá. A segunda Olha só, agora... o exame, gente, o exame de polissonografia, tá? Qualquer medicamento que você está tomando, você vai para o exame de polissonografia e tem que tomar a medicação. Você não pode parar de tomar a medicação. Mas por quê, Luciano? Um exemplo, a pessoa tem crise convulsiva. Aí, se a pessoa para de tomar a medicação para fazer o exame, ela pode ter crise convulsiva, tá? A pessoa, ela dorme, ou seja, ela toma um medicamento para dormir, tá? Por exemplo, ela tem que tomar na polissonografia. Então, o remédio não pode parar. O remédio não para, tá? Só que existe um outro exame que é feito durante o dia, tá? Então, o médico vai falar o seguinte, olha só, o médico, você para a medicação durante 15 dias. Olha bem, pessoal, você para a medicação durante 15 dias, aí depois você faz a polissonografia durante a noite, 15 dias sem um remédio. Faz a polissonografia e durante o dia fica fazendo um exame chamado de múltipla latência. É um outro exame que faz durante o dia. Então, o paciente vai ficar durante a noite e ficar durante o dia para ver se o paciente tem uma doença chamada de narcolepsia, tá? Que é uma doença rara, tá? Então, quer dizer, é uma doença muito, muito rara mesmo, tá bom, pessoal? Então, pare de tomar a medicação 15 dias antes. Mas, Luciano, eu vou fazer a polissonografia para ver se eu tenho insônia, para ver se eu tenho ronco. Não para de tomar a medicação. Você pode tomar normalmente, tá? E eu acho que ela falou depois sobre a parte da melatonina, tá? A parte da melatonina... pode fazer outra pergunta. Vamos ver se eu estou... Tá me ouvindo agora? A segunda. Agora eu tô. Aham. Sim. Eu falei da melatonina porque eu sou esposa do pastor Dorival, um filho autista, e ele toma melatonina todos os dias. Uhum. A questão do sono dele, a gente queria até entender melhor como prepará-lo, né? Ele acorda, né? A gente coloca tudo escuro, prepara o ambiente, a rotina, mas mesmo assim parece ele nunca, desde quando nasceu, ele tem 6 anos, nunca dormiu noite inteira. Aí, Renata, olha só, porque a melatonina para o autista pode dar melatonina, tá? Para o autista, porque tem algumas doenças, tá bom? Que o paciente ele vai tomar o quê? Vai tomar melatonina, tá? Por quê? É melhor a melatonina do que outros tipos de remédio. É melhor a melatonina do que outros tipos de remédio, tá bom? Por quê? Porque o autista, né? Assim, eu não trato de autismo, você tá me entendendo? Mas eu conheço muita gente que trata de autismo, pessoa até de fora aqui de Itaperuna, você tá me entendendo? Tá? Eu assisti uma palestra sobre autismo, tá? Não sei qual laboratório que deu sobre autismo, aí eu fui assistir, entendeu? Então, a gente tem que ver o seguinte, porque o autista, tá? O cérebro dele, tá bom, gente?
Aí, por causa de noradrenalina, dopamina. Então, são alguns neurotransmissores que vão fazer o quê? Que vão fazer ele acordar. Então, eu tenho até que... Depois até eu vou falar no telefone para você, porque tem até um tratamento durante o dia que você tem que fazer para o paciente dormir durante a noite, entendeu? Então, quer dizer, é toda uma higiene mesmo do sono, mas uma higiene do sono durante o dia e também à noite, tá? Para o paciente dormir melhor, tá? Mas a melatonina para o autista pode ser dado, tá? Pode ser dado mesmo. Tanto que a palestra que eu ouvi foi só sobre melatonina, entendeu? Foi alguma coisa sobre melatonina, aí o pessoal estava falando quem que pode receber a tal da melatonina. Aí o paciente que tem autismo também, tá certo, recebe a melatonina, que é melhor dar melatonina do que dar uma outra medicação para o paciente dormir, tá bom? Principalmente o paciente que tem 6 anos de idade, entendeu? Paciente mais novo, tá bom? Ô, doutor Luciano, aqui é a Néia. Deixa o Oi. número do seu contato. Sabe por quê? Porque tem muitas perguntas para serem feitas, porque eu estou querendo esse aparelho para o meu marido aí, entendeu? Ah, tá. Porque o meu marido já fez 6 cirurgias, entendeu? Já palato, esse adenóide, garganta, fez tudo. Só que o meu marido está tendo assim, sabe, esse ronco que ele acorda, ele ressuscita de novo. Eu tenho que acordar ele. Aí eu já tenho insônia. E ele ronca muito. E ele fez a cirurgia e não sentia nada. Aí eu queria, sabe, desse aparelho de CPAP, né, que você falou, eu quero marcar, você passa direitinho o seu contato, entendeu? Que aí é melhor a gente conversar em consultório, que essas coisas assim é mais longo o assunto. E eu só queria joia, tá bom. Mim, doutor. Sabe qual é a mim? Eu estou na menopausa com 55 anos e está faltando para mim, pelo que o senhor falou aí, esse GH aí, entendeu? Essa elastina da pele, porque eu estou sentindo que eu estou murchando cada dia que passa. Só que eu durmo 4 horas, 3 horas por noite. Só que tem que eu acordo, eu não tenho dor de cabeça, eu não tomo remédio nenhum. Eu sou uma pessoa assim, sabe, eu não fico cansada, eu faço 1000 coisas, eu não tenho empregado, ainda tenho meu trabalho, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu não fico cansada, não tenho dor de cabeça, eu não tomo remédio nenhum, mas só que eu durmo pouco. Aí, assim, de dia eu não tenho costume de dormir, se eu deitar de dia 10 minutos, 20 o máximo que eu durmo, entendeu? Mas eu sou uma pessoa um pouco elétrica, assim, ansiosa, entendeu? Eu queria marcar para a gente ir lá no consultório para conversar melhor, porque tem muita coisa assim, sabe, que a gente precisa, né? Aí depois você deixa o contato aí. Foi ótimo. Eu vou passar. Olha só, pessoal. O que ela falou, tá? Eu até me clareou aqui. Olha só, pessoal. Menopausa, hipotiroidismo e ovário policístico, tá? A mulher, ela não ronca. Tá? Agora, a mulher, depois da menopausa, depois, se ela tiver hipotiroidismo, baixa de hormônio da tireoide, ou se ela tiver ovário policístico, ela pode roncar, tá? Então, um exemplo, quando a mulher, ela entra na menopausa, diminui, gente, um hormônio que é muito importante, chamado de estrogênio, tá? Estrogênio. E esse tal de estrogênio, ele faz várias coisas no nosso corpo e diminui mesmo quando entra depois da menopausa. Tanto que o estrogênio que não deixa a garganta da mulher obstruir. E o homem produz um hormônio chamado de testosterona. E a tal da testosterona é que faz a garganta do homem ocluir, entendeu? Então, quer dizer, muita testosterona oclui mais, o homem pode até roncar mais, tá bom, pessoal? E só para você ter uma ideia, se o homem ronca, tem o tal do ronco ressuscitativo, tá? Isso diminui até a produção de testosterona durante a manhã, porque a testosterona no homem durante a manhã ela está subindo, tá? Então, quer dizer, isso até diminui a produção de testosterona no homem, tá? Então, quer dizer, depois da menopausa diminui o estrogênio, tá? Aí, o pastor, o telefone lá do consultório é 3824-4686. 3824-4686. Falar com a Vânia, tá bom? Pastor? Muito bem, meus irmãos. A gente vai fazer isso que eu queria falar. Falar para o pastor, para o doutor
apresentar o seu telefone, né? Porque é, de fato, um expoente do assunto, confiável, aqui em Itaperuna. E aí ele deu o telefone, eu tenho o contato dele também, mas quando a gente liga, vem exatamente essa orientação, porque ele é médico e nem sempre a gente consegue, porque está em tratamento, consulta. Então, o certo é ligar para esse telefone aí que ele mencionou, tá bom? Agora queremos agradecer o reverendo Renato, gostaria que orasse a Deus por nós e dizer que tivemos que trazer cadeira para a sala, de tanta gente, também no Facebook também. Então, louvado, né, seja Deus. Hoje à noite nós teremos a live pelo Facebook Dorival e pelo YouTube, o canal da Igreja Presbiteriana da SEAB. Só você digitar lá IP SEAB na lupa, no YouTube, e aí 7h30 ou às 19h30, como você prefere, nós temos a nossa live e hoje daremos início a uma série de mensagens sobre os novos céus e nova terra. Então, uma palavra de Deus, né, para nós, tá bom? E terça-feira é pelo aplicativo Team Link, ainda, né, até a gente voltar às reuniões presenciais. E quinta-feira achamos melhor transmitir pelo Facebook. Tá bom, meus queridos? Que Deus a todos abençoe, um bom dia. Queremos agradecer por demais, em nome do Conselho da Igreja, ao doutor, né, Luciano, pelo carinho, pela atenção. E, enfim. E o telefone dele, os irmãos, a gente tá aí, tá gravado, tá? A Juliana registrou aqui. Mas se colocar lá no Facebook, doutor Luciano, no Google, aí vai a sinalização orientando o que tem que fazer para a gente ligar o consultório dele e pelo jeito de 10, de 10, 9 precisam, né, dos irmãos precisam desse exame. Tá bom, reverendo Renato? Pastor Renato vai orar a Deus por nós nesse momento. Por favor, reverendo. Pois não. Amado e querido Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos no nome, nós te exaltamos pelo Deus maravilhoso que és. Porque nestes momentos até difícil de nós sairmos de casa, tu estás permitindo, Senhor, que a igreja se reúna em torno de assuntos tão importantes como este de hoje. Muito obrigado mesmo. Obrigado por Jesus Cristo, aquele que veio dar a sua vida por nós. Muito obrigado mesmo, Senhor. E a tua palavra mesmo, como o teu servo já falou logo no início da sua palestra, em paz me deito e logo pego no sono, porque somente tu, ó Deus, me fazes repousar em segurança. Somente tu és Deus, tu que nos formaste, tu que nos conhece, sabe, Senhor, o que nós precisamos. E tu coloca à nossa disposição tudo, Senhor, inclusive a ciência e o conhecimento, Senhor, de todas as coisas do nosso corpo. Dá-nos restante de dia tranquilo na tua presença, perdoando, Senhor, os nossos pecados, abençoando, Senhor, o doutor Luciano, com todos os seus queridos, o seu negócio, o seu trabalho, os seus afazeres, abençoando aqueles que não têm, ó Deus, neste momento, o privilégio de ter saúde completa. Ajude, ó Deus, a esses, aliviando dores, ansiedades e preparando, Senhor, para o grande dia quando tu vieres nos buscar. Mais uma vez, Senhor, perdoe os nossos pecados e muito obrigado por tudo. Oramos alegres, felizes, em o nome de Jesus, teu Filho. Amém, Senhor. Amém. O doutor está atendendo esse período, doutor? Pastor, eu tô atendendo. Não estou atendendo assim... Eu não abri o consultório a semana toda, então só estou atendendo na quarta-feira pela tarde, entendeu? Tá? Porque por causa do aglomerado de pessoa, coisa e tal, então a secretária está fazendo direitinho, então não estou atendendo muita gente na quarta-feira, entendeu? Mas eu estou atendendo. Só fiquei 2 semanas que eu fiquei parado, né? No início da quarentena. Mas aí os pacientes estavam me ligando para o consultório para eu voltar, entendeu? Aí eu voltei só na quarta-feira por causa dessa quarentena. Tirou o teu sono, então, né?
Doutor, a Juliana está perguntando aqui sobre óleos, só para terminar, que senão, óleos essenciais. Sobre a eficácia desses óleos? Não? Pastor, eu sempre falo o seguinte: tudo que ajuda a dormir é bom. É bom, entendeu? Tá? Ah, Luciano, massagem, entendeu? Me ajuda a dormir? É bom também, só tá me entendendo? Tá? Por exemplo, tem remédio natural que me ajuda a dormir? Tem remédio natural. Um exemplo, valeriana. Valeriana é um medicamento natural que ajuda a dormir. Entendeu? Um exemplo, tem gente que só dorme com massagem no pé. Então faz uma massagem no pé para a pessoa dormir, entendeu? Então quer dizer, então tudo que ajuda a dormir, entendeu? É bom. Agora, para tomar, que aí a gente tem que ter mais cuidado, porque igual valeriana ajuda, mas tem muito chá que você toma para dormir e não faz dormir. Por quê? Porque tem cafeína. E se tem cafeína, acorda mais. Tá bom? Tá bom, obrigado. Gente, ó. Pastor, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, toda a igreja aí. Tá bom, pastor? Obrigado mesmo. Tá bom, Roger, dá depois da presencial, se Deus quiser. Tá, jóia. Tá bom. Deus abençoe. Tchau, gente. Deus abençoe.